Fala aí, galerinha, como é que vocês estão? Tão bem? Ó, já te adianto que hoje o vídeo vai ser num formato novo. Como assim? Como vocês podem ver, o quadro está em branco, o quadro não está montadinho. A gente vai rabiscando conforme for falando, conforme for explicando. E como você já pode suspeitar, que você viu aí no título, função do segundo grau, só que de um jeito que tu nunca aprendeu, beleza? Vai ser função do segundo grau de um jeito que tu nunca viu, tá? Só que antes, já que a gente está falando de função, tem um videozinho aí no nosso canal falando de função afim. Então não deixa de conferir, dá lá uma olhada, tem um vídeo bem legal. Sem falar nos outros vídeos, né? Até o último vídeo que eu postei da questão da SpaceX envolvia também função do segundo grau. De repente, se você assistir esse, caiu de paraquedas nesse, ainda não viu o outro, assiste aqui, vai para lá, vai fazer mais sentido aí do que vai estar sendo falado lá. Até porque são tópicos parecidos, beleza? Então, galera, já se inscreve aí, já deixa o curtidinho aqui e para não perder, né, os próximos vídeos, beleza? Então, galera, dá uma olhada lá no Instagram também, vou estar deixando aparecendo aqui pra gente. Só que antes de tudo, antes de partir para o tópico principal da aula, vou dar uma contextualizada para vocês, beleza? Vou dar uma explicada o que é uma função do segundo grau. Vamos retomar lá a parte da função do primeiro grau primeiro. O que é a função do primeiro grau ou chamada de função afim? É aquela função que a lei de formação é uma equação do primeiro grau, certo? E na função do segundo grau, gente, a ideia é muito parecida, porque ela é chamada dessa forma por ter uma equação do segundo grau no seu formato. Então já deixa eu escrever aqui, ó, função do segundo grau ou função quadrática, tá? Que muitos lugares chamam assim, vai ser a função que tiver a sua lei de formação da seguinte maneira, sendo uma equação do segundo grau, sempre nesse formato. Eu vou ter uma função do segundo grau, sempre que a lei de formação dela for uma equação do segundo grau, que seguir justamente nesse formato aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Galera, esse a, esse b e esse c podem assumir qualquer valor. A gente só tem uma condição, que a nossa letra A nunca seja zero. Porque, amigos, se for zero, o que vai acontecer? Qualquer coisa vezes zero dá zero, né? E aí, esse cara vai deixar de ser uma equação do segundo grau, vai se tornar do primeiro grau. E não é o que a gente quer, beleza? Agora, essas letrinhas aí, o A, o B e o C, o que eles são na nossa função? Eles são o que a gente vai estar chamando de coeficiente, beleza? E o coeficiente A, ele é responsável pelo nosso gráfico, como o nosso gráfico vai estar. E eu já vou falar isso melhor para a gente. E o coeficiente C é responsável por onde corta o eixo Y. Dessa maneira. E aí, amigos, lembra que a função do primeiro grau era representada por uma reta? Se você não lembra, não sabe o que eu estou falando, volta lá no vídeo de função do primeiro grau que vai te ajudar bastante. A função do segundo grau, ela é representada pelo que a gente vai estar chamando de parábola. Beleza? E o que é a parábola? Como é que funciona a parábola? Deixa eu desenhar um gráficozinho aqui pra gente, um plano cartesiano, para a gente poder utilizar. Ó, eixo Y e eixo X. Galera, a parábola é uma representação gráfica que funciona da seguinte maneira. Ela é uma curva que pode ser tanto assim quanto assim, beleza? Só que, peraí, ela tem essas duas possibilidades. Mas quem é que vai decidir isso? Justamente o nosso coeficiente A. Se eu tiver o A sendo um número positivo, a minha parábola vai estar voltada para cima. A gente fala que a concavidade dela, que é a parte aberta, vai estar para cima. Agora, se meu A for negativo, eu tenho que a concavidade dela vai estar voltada para baixo, beleza? Então vai estar funcionando dessa maneira. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. E o nosso C é o ponto que corta o eixo Y. Lembra que lá na função do primeiro grau, que nós tínhamos ax mais b, o A era responsável por como ia estar a nossa reta, se ia estar assim ou assim, e o B era responsável pelo ponto que ia cortar o eixo Y, não era não? Aqui funciona da mesma maneira, só que utilizando o A e o C, tá? Então, galera,
Basicamente, essas são as responsabilidades dos nossos coeficientes, beleza? Só que, amigos, para a gente conseguir pegar essa parábola e jogar para o plano cartesiano, lá na função do primeiro grau, para construir o gráfico, nós precisávamos apenas de 2 pontos quaisquer, né, por ser uma reta. Aqui, na função do segundo grau, nós precisamos de 3 pontos fundamentais para construir o nosso gráfico. O primeiro ponto é as raízes da nossa equação. O segundo é o ponto C, que a gente pega ali na própria equação, né, que é onde corta o y, o eixo y, e o que a gente vai estar chamando de vértice da parábola, que é inclusive o ponto que eu quero tocar hoje, tá? Que é um par ordenado x e y mais específico ali na composição do nosso gráfico, mas a gente já vai falar deles. As raízes, nós podemos ter até 2 raízes, tá? Até 2 raízes. E quem é que decide quantas raízes vai ter, quem é que te avisa quantas raízes vai ter, é o delta da nossa equação do segundo grau. Se for maior do que 0, são 2 raízes. Se for igual a 0, uma raiz, ou a gente pode falar que são 2, só que iguais, e se for menor do que 0, sem raiz real, beleza? Se for menor do que 0, a gente não tem raízes reais. E aí é o seguinte, que delta é esse? Cara, para a gente calcular as raízes de uma equação do segundo grau, eu preciso que a nossa equação seja igualada a 0. E a maneira padrão da gente encontrar as raízes de uma equação do segundo grau é usando o tal do Bhaskara, gente. Claro que tem outras formas de encontrar. Se vocês quiserem, até faço um vídeo, porque tem umas formas bem maneiras que economizam um tempo legal ali no nosso concurso. Só que a maneira padrão que a gente está acostumado é primeiro fazendo o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e depois, de fato, encontrando as raízes, que é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Ah, Thales, mas eu aprendi isso aí de uma vez só, uma única fórmula grandona. Sim, tem lugar que ensina pra gente com uma única fórmula. Porque pega essa parte do delta e coloca dentro dessa raiz, né? Provavelmente foi assim que tu aprendeu. Só que eu gosto de botar em 2 passos, primeiro passo, segundo passo, justamente para estimular essa noção da raiz, para você encontrar o delta primeiro e já saber quantas raízes vem pela frente, beleza? Então, galera, olha só, recapitulando. A função do segundo grau, ela é feita pela equação do segundo grau, né? Que tem o a, o b e o c, e o nosso a nunca pode ser 0. A nossa função é representada por uma parábola, de modo que esse a é responsável para onde vai estar apontando a parábola. Se o a for positivo, a concavidade fica para cima. Se o a for negativo, a concavidade fica para baixo. O C é responsável por cortar o eixo Y, beleza? E nós temos 3 pontos fundamentais para poder construir o nosso gráfico, que são as raízes, que é o ponto em que o nosso gráfico intercepta o eixo X. Então, vou colocar aqui x1 e x2. É o ponto C, que é o ponto que a nossa parábola corta o eixo Y. E é o vértice, que é um par ordenado mais específico ali, que vai estar aparecendo na nossa parábola. Então, ó, por fim, o nosso gráfico pode ser concluído. Agora vem a parte mais difícil, tentar fazer o desenho certo. Vamos ver se eu consigo. Algo próximo disso, beleza? Fez a curvinha aqui, mas é algo próximo disso. O nosso gráfico vai estar se comportando dessa maneira, beleza, galera? E aí é o seguinte, aqui eu coloquei com 2 raízes para você, mas pode ser que eu tenha uma raiz, pode ser que eu não tenha raiz, só que a gente sabe que a raiz de uma função é o ponto que corta o eixo x. Então, pô, se eu tivesse somente uma raiz, como é que ia se comportar esse gráfico? Deixa eu colocar aqui para você, ó, delta maior do que 0. Se eu tivesse apenas uma raiz, galera, o nosso gráfico ele iria tangenciar o eixo x. Como assim tangenciar? Ó, quando o delta for igual a 0, o nosso gráfico ele só dá uma encostadinha. Desse jeito, ó.
ou para baixo, né? Dependendo de como estiver o nosso A. Agora, se eu não tiver raízes reais, então peraí, não tem raiz? Então não corto o eixo X? É, isso mesmo. Se eu não tiver raízes reais, o nosso gráfico vai se comportar desta forma, ó. Desse jeito, ele vai ficar flutuando, beleza? Dessa forma, as nossas parábolas. Então, galera, ó, ih, caiu aqui no chão, calma aí. Dando uma resumida, função do segundo grau é isso aqui, tá? Essa parte da equação do segundo grau, que é a lei de formação, o que que faz cada coeficiente, como é que pode se comportar na nossa parábola, os pontos necessários para a gente poder determinar o nosso gráfico, né, que são as raízes, que podem ter até duas. Se delta for maior que zero, são duas, igual a zero é uma, menor que zero, não tem raízes reais. E as raízes, de maneira padrão, eu posso encontrar através do Bhaskara. E aí o nosso gráfico pode se comportar de três maneiras. Posso cortar o eixo x em dois pontos se o delta for maior do que zero. Posso ter o delta igual a zero, que vai estar só dando uma encostadinha no nosso gráfico. E posso ter o delta menor do que zero, que aí a nossa parábola vai estar dando uma voada dessa maneira. Beleza? Só que, cara, o foco da aula de hoje, o foco desse vídeo, não é a gente pegar a função do segundo grau e realmente enxergar tudo que pode acontecer nela, como é que ela pode ser contextualizada pra gente, como é que não pode. A ideia de hoje, galera, eu quero mostrar para vocês um tópico que a gente não aprende a respeito do vértice da nossa função. Como é que a gente pode chegar e encontrar esse par ordenado que é tão importante para a gente sem precisar das fórmulas? Que fórmulas são essas? O x do vértice sempre pode ser encontrado como menos b sobre 2a e o y do vértice como menos delta sobre 4a. De maneira padrão, é desse jeito. Só que eu quero te mostrar uma forma de encontrar que foge de qualquer outra maneira que você possa ter vindo a aprender. Ou através da fórmula, ou então sabendo que o x do vértice é a média aritmética das raízes, ou qualquer coisa do tipo, beleza? Só que para chegar nesse ponto que eu quero tocar, a gente precisa saber duas coisas. O que é uma função de segundo grau, acredito que eu já tenha conseguido dar uma contextualizada para você, e um outro tópico muito importante, muito legal, que é o que a gente chama de completar quadrado, beleza? Se quiser tirar um print, eu vou deixar tu estar tirando aí um print. Foi, já foi, pausou. Vou estar apagando aqui com o meu apagador de milhões. Inclusive, estou precisando comprar outro, porque esse aqui já tá ficando triste já, tadinho. Não sei se é minha tinta que é boa demais, ou se o apagador que é dos melhores, né? Mas esse apagador também já tem um tempinho, então vou nem colocar a culpa nele, não. Mas, ó, tá cumprindo até que bem o dever dele. Então, galera, vamos lá. Completando quadrados. O que que seria isso? Completar quadrados. Galera, olha só. O que consiste esse lance de completar quadrados? Quando eu estiver falando de completar quadrados, a gente vai estar falando basicamente de produtos notáveis, beleza? Mais em específico, dois produtos notáveis importantíssimos, que é o quadrado da soma, que é a mais b ao quadrado, que por incrível que pareça, não é a ao quadrado mais b ao quadrado. É aquele lance que você já ouviu de o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e o quadrado da diferença, que é a mesma coisa, só que com o primeiro sinalzinho trocado, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, x mais 3 ao quadrado, como é que ficaria isso? O quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, é isso. O desenvolvimento desses produtos notáveis é dessa maneira. Eu preciso que você saiba isso para a gente chegar no ponto que eu quero. O que está acontecendo? Através desse lance de produto notável, eu vou pegar a equação da minha função de segundo grau
e já vou chegar direto nos vértices dela, sem precisar fazer menos b sobre 2a ou menos delta sobre 4a. Mas como é que a gente faz isso? Através do processo de completar quadrados. Tá vendo esse produto notável que aparece aqui pra gente? Nem sempre ele já vem completo. Por exemplo, esse cara, ele poderia se apresentar só assim para mim, x ao quadrado mais 6x, né? Considerando que o formato da nossa equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c, eu posso ter ali, dependendo do valor que tiver no a e no b, algum produto notável incompleto. Por exemplo, olha só, vou fazer um paralelo com esse cara. Se eu tiver a função f de x igual a x ao quadrado mais 6x menos 8. Isso aqui é uma função de segundo grau. É uma equação de segundo grau. E aí, repara só. Esse cara é igual a esse cara é igual a esse. Então, pô, mais um pouquinho seria esse produto notável, né? Só que não é. Mas ele tem partes daquele cara. E, gente, o ato de completar quadrado é justamente isso. Eu identificar que tem termos muito parecidos com um produto notável e fazer esse produto notável aparecer. Fazer esse produto notável surgir sem alterar a nossa equação. E aí o seguinte, para a gente poder fazer algo surgir numa equação sem que ela se altere, eu preciso entender o que acontece numa igualdade. Por exemplo, se eu tenho aqui 10 é igual a 2x. O que a gente costuma fazer? Fala que passou 2 dividindo, não é? Que aí vai dar 5. Só que, na verdade, o que está acontecendo? A gente está alterando a nossa equação de modo que não muda o resultado. E como é que eu faço isso? Eu estou pegando, por exemplo, aqui e dividindo dos dois lados por 2. Que aí aqui vai acabar cortando e, no fim, visualmente, é como se esse 2 tivesse passado dividindo, né? O mesmo acontece quando a gente quer somar ou diminuir alguma coisa. Olha só, se eu tiver aqui x mais 5 é igual a 10, o que a gente fala? Que passou o 5 para o outro lado diminuindo, não é? Só que, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo que tem o mais 5 aqui, aí eu pego e diminuo 5 dos dois lados. Que aí 5 menos 5 morreu, e visualmente parece que a gente pegou o 5 e passou para lá diminuindo, certo? Então, para eu fazer aparecer o produto notável que eu quiser, a gente vai fazer justamente isso. Olha só, vou dar um exemplo aqui. X ao quadrado menos 6x mais 8. Parecido com o que eu estava colocando aqui, só que com outros sinais. Esses dois caras aqui fazem parte de um produto notável. Resta eu saber qual. Só que eu não sei que todo produto notável é no formato quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, amigos, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse segundo termo aqui e vou tentar escrever ele no formato 2 vezes alguém, tá? Então vai ficar assim. X ao quadrado menos 6, eu posso falar que é 2 vezes 3, certo? Então, olha só, vamos fazer um comparativo. Vamos lá, como se fosse um joguinho da memória, procurando duplas. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, né? É o x, vezes o segundo. Pera aí, então nesse produto notável, quem seria o nosso segundo termo? O 3. Então eu poderia falar que esse cara aqui surge do produto notável x menos 3 ao quadrado, né? Que aí ficaria x ao quadrado menos 6x mais o quadrado do segundo termo. Então, galera, se eu desenvolver esse produto notável, eu vou ter isso aqui. Só que olha para essa equação e olha para essa equação. Cara, ela é quase igual, só que aqui é um 8 e era para ser um 9. Ou seja, para virar o quadrado que eu queria, precisava ter um mais 9 ali. E aí que entra o lance que eu estou falando, da gente alterar a equação sem mudar o valor dela. Eu posso fazer aparecer esse mais 9 na equação sem alterar ela? Posso, tá?
E aí, olha só como é que a gente vai ser sagaz agora. Vou repetir ali a equação que nós tínhamos. 6x mais 8. Eu quero que apareça um mais 9 do lado desse cara. Então, eu vou fazer aparecer o mais 9. Só que, quando eu pego e boto mais 9 assim do nada, eu estou adicionando mais um termo na minha equação. Então, eu estou alterando o valor dela. Como é que eu faço para colocar esse cara, mas como se ele nem estivesse ali? Olha a mágica. Se eu coloco 9 e tiro 9 ao mesmo tempo, 9 menos 9, 0. Alterei o valor da minha equação? Não, né? E aí, nesse caso, eu posso fazer a alteração. E aí, olha que coisa linda. Quem foi que apareceu aqui? É o nosso produtinho notável, não é não? E aí eu vou estar podendo falar que essa equação passou a ser o seguinte. X menos 3 ao quadrado, menos 9 mais 8, menos 1. X menos 3... Não, já escrevi, né? X menos 3 ao quadrado, menos 1. Beleza? E aí, galera, isso aqui era onde eu queria chegar. Esse cara está com o nosso quadrado completo, tá? Eu fiz aparecer o nosso produtinho notável aqui, que era justamente o meu objetivo. Beleza? Quer ver mais um exemplo? Vamos lá. Então, ó, vou deixar aqui, vou apagar esse lado. Pense em um número aí. Pensou? Vamos lá, se eu acertar o número que tu pensou, tu me avisa. 5. Acertei, né? Então, ó, comenta aí se eu acertei. X ao quadrado menos 10x mais 8. Ó, vou falar que eu tenho essa função aqui. Tá. Essa é a minha função de segundo grau. Vamos completar o quadrado? Primeiro, preciso escrever no formato quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Amigos, eu botei números fáceis, né? O 6, 2 vezes 3, o 10, 2 vezes 5. Mas e se não for, o que você faz? Pega o número que está acompanhando o x e divide ele por 2. 10 dividido por 2, 5. Certo? 6 dividido por 2, 3. Beleza? E aí, o mais 8 aqui. Então, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quem é o nosso segundo? É o 5, não é não? Então, eu precisava ter aqui um mais 5 ao quadrado, só que aí eu tiro esse 5 ao quadrado, tá? Então, olha só como é que fica bonito a nossa formação após isso. X ao quadrado menos 10x mais 25 menos 25. Eu fiz aparecer o termo que eu precisava, que era o mais 25, mas eu tirei ele ao mesmo tempo. Então, assim, em questão de valores, não atrapalhou em nada. E o nosso produto notável ainda apareceu aqui. Então, no final dessa brincadeira, eu posso falar que é f de x igual a x menos o 5 ao quadrado, menos 25 mais 8 vai estar dando quanto essa brincadeirinha aí? Menos 17? Menos 17 mais 8 dá menos 25, não é? Tá certo. Tá. E aí, pronto. Completei o quadrado. Mas tá, por que eu queria tanto chegar nesse ponto? Calma, vamos praticar mais uma vez. Olha só. Se eu tiver, vou separar aqui. F de x. Pensa em um outro número aí. Beleza, acho que a gente agora pensou no mesmo, hein? Pensou no 4? Eu também. Então, ó. Vamos lá. X ao quadrado mais 2 vezes 4 vezes x mais 5. 4 ao quadrado, 16. Ou seja, eu precisava que aparecesse aqui um mais 16 e um menos 16 para poder ficar tudo certo. Que aí o nosso produto notável vai estar aqui. Olha que coisa, certo? Então, esse cara vai ser x mais 4 ao quadrado, menos 16 mais 5 vai estar dando menos 11. Então, a minha função é essa aqui. E, amigos, chegamos no ponto da aula que eu queria.
Após eu saber o que é uma equação de segundo grau, após eu saber completar os quadrados, eu cheguei exatamente onde eu queria. Após esse processo, os vértices dessas funções já estão escancarados na nossa cara, beleza? O vértice dessa aqui, o x com certeza é 5 e o y com certeza é menos 17. Aqui, o x do vértice com certeza é menos 4 e o y com certeza é menos 11. Eu vou deixar tu dar pause e calcular o x do vértice e o y do vértice nas duas funções, beleza? Para você conferir. Só que, galera, como assim? De onde que eu tirei isso? Amigos, isso que nós estamos fazendo é o que chama de forma canônica da função de segundo grau, que é a forma da equação, a estrutura da equação, escrita em função dos vértices dessa equação, beleza? E aí, ela está exatamente da forma que a gente queria. Por quê? Ó, tira um printzinho, que eu vou apagar, tirou, né? Já pausou. A forma canônica, ela é o formato da nossa equação que já passa as informações do vértice. Ó, forma canônica. A forma canônica da nossa equação do segundo grau é escrita da seguinte maneira: f de x igual a A, que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado, mais o y do vértice. Faz um comparativo aqui. Tem alguém multiplicando na frente do parêntese? O número 1. Então quer dizer que o A dessa função é 1. Aqui dentro, quem é que está? É o 4. É só você pensar o seguinte: o x do vértice é sempre quem está dentro do parêntese com sinal contrário. Por isso que eu coloquei menos 4. Por isso que eu coloquei 5. Beleza? E o y do vértice é justamente quem está do lado de fora, mantendo o sinal da forma que está. Beleza? Então, amigos, toda equação pode ser passada diretamente para a forma canônica para que ela possa ser escrita ali no formato através do vértice, tá? Mas de que forma que isso vai me ajudar, Thales? Olha só. Sabe uma provinha que curte, uma banca que curte a forma canônica? A aeronáutica. Provinhas da EPICAR e da AFA, por exemplo, amam a forma canônica, tá? E eu, inclusive, sou um grande defensor dela. E, amigos, você saber, ela pode ser a forma de te livrar de algumas questões, talvez a única forma, tá? Que é o exemplo de uma questão da AFA que eu vou colocar aí para você e vou ler aqui. Uma questãozinha que caiu na prova, olha só. O gráfico de uma função polinomial do segundo grau, y igual a f de x, que tem como coordenadas do vértice, vou escrever aqui, AFA, tem coordenadas do vértice 5 e 2, e passa pelo ponto 4 e 3, então tem um ponto qualquer 4 e 3, também passará pelo ponto de coordenadas. Amigos, volta para cá. Te deu o enunciado apenas o vértice mais um par ordenado, a sua saída mais fácil e mais rápida é a forma canônica. Não acredita? Então, olha só. Já que eu sei o vértice, vou escrever ela. Não sei o A, x menos o x do vértice ao quadrado, mais o y do vértice, 2. E aí, por que ele me deu outro ponto? Porque, amigos, fala pra mim, quando eu coloco 4 no lugar do x, a nossa resposta tem que dar quanto? 3. Então, se eu fizer isso aqui, 4 menos 5 ao quadrado mais 2 vai ter que dar 3. E aí, olha só quem é a nossa única incógnita nessa brincadeira. Então, vai ficar A, 4 menos 5, menos 1, que ao quadrado dá 1. Mais 2 igual a 3. Então, nosso coeficiente A vale 1. Então, eu chego à conclusão que, na verdade, essa função que ele deu para a gente, ela é x menos 5 ao quadrado mais 2. E aí, ele queria saber qual par ordenado pertencia a essa função. E aí basta você testar as alternativas. Sua resposta já vai ser a letra A, que fala do ponto 1 e 18. Quando você botar o 1 aqui, a sua resposta vai dar 18, porque 1 menos 5 dá menos 4, ao quadrado 16, mais 2, 18. Então, rapaziada, questão da AFA feita o quê? Em 1 minuto? 2 minutos? Então, ó, isso pode te ajudar. É uma forma que você não viu, que você não está acostumado a ver. É a tal da forma canônica.
é bem maneiro. Eu particularmente uso bastante para poder pegar o X do vértice e o Y do vértice. Eu acho esse lance de fórmulas um pouco cansativo, ficar fazendo menos B sobre A, ter que encontrar o delta, beleza? Então, galera, deixa um feedback aí embaixo sobre esse formato que eu fui falando, fui escrevendo. Fala aí para mim o que vocês acharam, o que vocês acharam da aula. Deixa a curtidinha aí. Não esquece de se inscrever, ativa o sininho, porque tá tendo vídeo direto, beleza? E, galera, brigadão aí pela força de sempre. Não deixa de seguir lá no Instagram. A gente tem nosso canal no Telegram que vai estar colocando aí também. Eu mando material lá direto. Então, amigos, espero que vocês tenham gostado e valeu!